Tá. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com Faburri Karimov. Ele que é terceiro secretário da Embaixada do Azerbaijão no Brasil. O Azerbaijão que tem estado em voga, né, ultimamente. Tivemos ontem Borussia Dortmund 3, Kabala 1, né? E o Mkhitaryan não pôde entrar em campo. A equipe do Borussia Dortmund preferiu tirar o Mkhitaryan, que ele é armênio, da disputa. Além disso, tivemos uns jogos europeus que foram realizados na capital Baku. Ô Faburri, para começar, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de jogos europeus. Como é que foi para o Azerbaijão receber a primeira edição dos jogos? Muito obrigado. Primeiro eu queria falar que eu falo pouco português. Se eu vou falar algo errado, ainda estou pedindo desculpa. Então, primeiros jogos europeus foi em junho, né? Em junho, 12 de junho até 28 de junho. Umas 6 mil atletas da toda a Europa participaram nesses jogos. A decisão de sediar esses primeiros Jogos Europeus foi tomada no 41ª Assembleia Geral dos Comitês Olímpicos e Europeus, em Roma, em 8 de dezembro de 2012. E Baku foi premiado, Baku é capital do Azerbaijão, foi premiado o direito de sediar os Jogos Europeus inaugurais em 12 e 28 de junho de 2015. Os Jogos Europeus são os últimos jogos continentais a serem inaugurados depois dos Jogos Asiáticos, Pan-Americanos, Africanos da região Pacífica. Então, o total, nesse jogo, né, olímpicos, foi o total 20 esportes serão apresentados, né, 16 esportes olímpicos e 4 não olímpicos. Então, foi 250 eventos. Eu vou falar alguns esportes, vou chamar, 11 esportes incluem arco e flecha, atletismo, vôlei da praia, boxe, ciclismo, tiro, natação, tênis de mesa, taekwondo, triatlo e luta livre. E foi oferido para participantes. E também não é só esse jogo, a gente vai receber outros jogos também, Campeonato Mundial de Xadrez, Fórmula 1, né, em português, e vai ser, 2016, vai ser os quartos Jogos da Solidariedade Islâmica. Só isso eu queria falar sobre esses jogos. Agora, é interessante, só mais uma pergunta com relação aos jogos, o seguinte, que vocês vêm militando para conseguir essas grandes realizações no esporte há algum tempo, né? Já tentaram Olimpíadas e agora estão conseguindo essas modalidades. Para o país sediar esse tipo de questão, representa um grande avanço? Como é que vocês veem esse tipo de coisa? Assim, na verdade, essa questão do nosso ministério, né, do nosso político também, nosso governo, dar muita atenção para essa área, esporte e juventude. E a gente, construir novos lugares, assim, novos estádios, e a gente renovou que já existiram, né? Estou falando instalações esportivas, que a gente investiu fortemente em vários projetos de transporte também, que esses transportes já foi usado durante os Jogos Olímpicos. E como eu falei, o nosso país é independente já faz 24 anos, né? E durante esse tempo, nosso governo deu muita atenção e a gente vai continuar fazendo isso. Eu vou falar por que foi selecionado o Azerbaijão, porque nessa área, se você vai visitar Baku, acho que você nunca foi lá, mas eu recomendo para você e para outros brasileiros estão ouvindo da gente agora, visitar meu país. Eu não estou falando isso porque isso é meu país, que eu nasci de lá, mas assim, de verdade, se você vai visitar o Baku, visitar o Azerbaijão, você vai ver como está diferente o meu país. E você pode pensar outra coisa, mas você vai ver uma cidade da Europa, igual a Paris.
Você pode ver isso. Então, assim que a gente conseguiu esses Jogos Olímpicos, porque a gente, como eu falei, deu muita atenção para a juventude, para esporte e para desenvolvimento, how to say in inglês, Desenvolver, né? Desenvolver as modalidades e o país também, né? Seria mais ou menos isso, né? consegui falar em português, sim. Claro, então assim que a gente ganhou assim. Ah, entendi. Agora, Faburri Karimov. Nesses Jogos Europeus, tivemos a presença de armênios. Tivemos aqui uma matéria que foi ao ar em Portugal, do José Bragança, né, no 00.pt, que ele fala com uma estudante do Azerbaijão que acompanhou os jogos. Ele falou que tivemos uma delegação armênia também. Agora tivemos nessa semana um caso do Mkhitaryan. Historicamente, não necessariamente atualmente, mas com relação à histórica, armênios e a galera do Azerbaijão. Realmente há um problema? Como é que funciona essa questão? Então, obrigado de novo pela uma pergunta muito interessante. Eu vou falar, então, Azerbaijão, como eu falei, independe já faz 24 anos depois do soviético. Mas durante 1991 e 94 foi uma guerra. Os armênios ocuparam território que chama Nagorno-Karabakh. E do lado do Nagorno-Karabakh tem 7 regiões. Eu, Sabuhi Karimov, sou o terceiro secretário da embaixada. Eu nasci em Kelbajar, que é agora ocupado pela Armênia. Isso é um conflito entre a Armênia e o Azerbaijão sobre Nagorno-Karabakh, e nós temos 1 milhão de refugiados agora ainda, e nosso governo cuida deles, construi uns lugares para eles, prédios. Eles não pagam taxa, eles não pagam tipo para energia, eles não pagam para nada. Nosso governo faz isso tudo para nossos refugiados. E também tem 4 resoluções do ONU, Organização das Nações Unidas, né? 822, 853, 874, 884. Essas resoluções foi adotado em 1993. Vocês podem procurar pela internet que o Brasil também apoiou essas resoluções. O que fala nessas resoluções? O governo armênio tem que tirar os militantes deles do território do Azerbaijão imediatamente. Isso só foi parte histórica que eu falei para vocês. Também eles fizeram, tem um genocídio Rojali, que a gente também fala sobre isso quando a gente fala sobre conflito, que mostra como foi selvagem os armênios quando eles mataram civis, não é militantes, os habitantes de uma cidade, tipo, mataram todo mundo lá. E como eu falei, vocês podem procurar esses fatos na internet para confirmar os fatos as coisas que eu falei. E outra coisa, como você falou, que os armênios visitaram primeiros jogos europeus, né, nesse junho, e não foi só isso. Antes também foi alguns jogos tipo luta, xadrez, e os armênios em área de esporte, eles sempre visitam Azerbaijão. E o nosso ministro do esporte, o senhor Azat Rahimov, também ele foi visitar o Yerevan, a capital da Armênia, durante uma campeonato do Europa em judô, né? Ele visitou. Então, no caso do Mkhitaryan, eu acho que você quis falar que se está relacionado com conflito, não, né?
Exatamente, Então, porque no caso a imprensa alemã e também a portuguesa se perguntou, né? Até porque o Borussia Dortmund ele lançou uma nota falando o seguinte, que para evitar qualquer espécie de conflito, ele não iria relacionar o Mkhitaryan. Era necessário isso, ele poderia ter viajado que não teria problema nenhum. Ele, claro, isso é totalmente, por isso que eu falei, o história, né? Como eu falei, meu ministro visitou a Armênia e vamos falar alguns esportistas armênios visitaram, né? Ele, quase todo ano a gente tem um campeonato, sei lá, de xadrez, de luta, de karatê, judô, né? Aí sempre armênios visitaram Azerbaijão, tudo, até hotéis, tudo foi pago pelo governo do Azerbaijão. O segurança dele foi garantido pelo governo do Azerbaijão. Agora, o Mkhitaryan, que não foi para jogo, né, Kabbalah Borussia Dortmund, isso é o caso do time Borussia, um problema do Borussia. Eles não levaram ele para Baku, então a gente não pode perguntar por quê. Porque se fosse por conta do segurança, isso vou falar, engraçado, né? Porque se fosse problema, por que não foi nada acontecer durante os jogos europeus, durante esses campeonatos que eu falei, ninguém foi machucado, todo mundo foi tranquilo durante esses jogos, todo mundo respeitou, porque o esporte, eu acho, não tem nada a ver nesse sentido com político. Então, o Mkhitaryan, quem sabe, o time do Borussia, quem sabe, eles decidiram não trazer, então, o problema deles não tem nada a ver com segurança ou com outras coisas. Fabuhi Karimov, né? É bom você falar sobre esse tipo de questão, até pra gente entender, a gente passou por história e também falamos sobre o Mkhitaryan. Me parece que com relação ao esporte, vocês prezam que não tenha nada a ver, né? Conflitos para trás, esporte é outra história, até porque a gente pensa, né, que o esporte ele tem que ser justamente isso, ser uma maneira de juntar os povos, de se confraternizar, de fazer o que gostam. Então, com relação ao esporte, não tem problema. Vamos supor, se a Azerbaijão pegar a Armênia nas eliminatórias, não teria problema nenhum. Não entendi a última pergunta, como você perguntou. Eu só dei um exemplo. Vamos supor que a Azerbaijão e a Armênia fiquem no mesmo grupo numa eliminatória. Não teria problema nenhum. E se você concorda que o esporte ele tem que ser a par dos conflitos. Não tem nada a ver, não. Esporte eles vão visitar e nosso time também vai visitar, né? Isso não tem nada a ver com político. Vou falar mais um fato para o senhor, que mais ou menos, acho umas 300 armênios, né? Mais ou menos, o mais, não tenho informações exatas para você falar, moram em Azerbaijão. Olha, mas nenhum azerbaijânês, do meu povo, ninguém mora em Armênia, né? Isso significa, nós respeitamos o povo do Armênio. Nosso problema é com o governo, com quem ocupou nossos territórios, né? Nosso problema é com eles. A gente está querendo, olha, volta nossos territórios e nossos povos vão morar junto em paz. Só isso que queremos. Mas como eu quero repetir, que isso não tem nada a ver com esporte, especialmente no caso do Mkhitaryan, nada a ver. Foi a decisão dele, o clube Borussia, né, o time Borussia, que foi decisão deles que não trazeram Mkhitaryan para Baku. Como eu falei, esse não é só palavras. Eu falo e vocês podem pesquisar na internet quando os armênios visitaram o Azerbaijão com segurança, com tudo normal. Agora, só para finalizar essa questão, eu quero entender, ainda existem armênios em território do Azerbaijão, seria mais ou menos isso? Ainda existem armênios, militares, que não devolveram ainda, isso ocorre?
Sim, eles ficam no território do Azerbaijão, por exemplo, o Kelbecer, Shusha, Gubadlı, Zengilan, esses territórios, Agdam, que, como eu falei, eu nasci no Kelbecer, em 1988, né? E eles ocuparam nossos territórios. O último território foi ocupado em 1993, em 30 de outubro, pelo forças militares do Armênia. Mas, como eu falo, depois, durante 1993, a Organização das Nações Unidas adoptaram 4 resoluções. Então, nós estamos esperando mais do que 20 anos, né, 22 anos, para realizar, né, para fazer essas resoluções, para ver o resultado dessas resoluções. Infelizmente, ainda não tem resultados, mas nosso governo, nosso político exterior, a gente sempre trabalhando nesse caso, mas não é só isso, claro, mas sempre no organizações, nos governos, a gente fala, isso, a gente temos fatos, acho que essas 4 resoluções provam tudo, não precisa falar nada, só isso. Tá certo. Fabuhi Karimov, terceiro secretário da Embaixada do Azerbaijão no Brasil, foi quem conversou com a gente aqui na Bradesco Esportes FM. Fabuhi, eu queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio do Seu Esporte, até porque, como é uma rádio do esporte, né, é sempre interessante a gente elucidar as questões, né? A gente sabe que o esporte em alguns locais está à mercê desse tipo de questão política, e hoje com um mundo tão globalizado é interessante a gente entender o porquê de tudo isso, e você conseguiu ser bem claro com a gente aqui na Bradesco Esportes FM. Agradeço pela receptividade e a gente torce para que essas resoluções possam ajudar e acontecer, né? Já foram 20 anos, mas quem sabe não se resolve ainda. E eu também agradeço pela conversa, foi muito interessante para mim, foi uma muito boa experiência. E eu convido o senhor, os brasileiros, quem gostaria, visitar nossa embaixada. Eu posso dar mais informações, alguns materiais sobre Azerbaijão, sobre nosso país maravilhoso, sobre até esse conflito que aconteceu, né? Tudo. E estou à disposição sempre. Por favor, muito obrigado de novo. Obrigado, Fabuhi. Obrigado, meu Grande amigo. abraço. Abraço.